da terra e do ar. Somos todos amigos. PY3HF, Barcelos. Barcelos, o que é rádio escuta? Colega Pivato, a rádio escuta nós poderíamos dividir preliminarmente em dois âmbitos. A rádio escuta profissional e a rádio escuta amadorística. Evidentemente nos interessa neste momento a rádio escuta radioamadorística. Ela é uma atividade exercida a nível particular por qualquer cidadão que se interesse por participar da ação e da aventura que acontece no espectro radioelétrico. Participar como testemunha e aprender, ter algum ganho cultural com esta atividade. E o aspecto legal do rádio escuta? Bom, a nossa legislação, ela enfoca o rádio escuta somente no âmbito da escuta dos segmentos radioamadorísticos do espectro. Ela não tem tratamento até o momento para a atividade de rádio escuta dos outros segmentos. Mas neste aspecto da escuta do segmento radioamadorístico, ela está muito bem enfocada, muito bem qualificada. Inclusive, as nossas autoridades atribuem aos indivíduos interessados nesta qualificação a terem um indicativo, um indicativo de chamado, um indicativo que qualifica, digamos, a sua estação, a sua atividade. E que modalidades que existem na condição de rádio escuta? Bom, o rádio escuta, como dissemos, nesse sentido amplo, amadorístico, porém amplo, ele se dedica à escuta de todo o espectro radioelétrico. E, em assim fazendo, ele pode ficar somente com os segmentos radioamadorísticos, ou poderá fazer a escuta dos segmentos onde acontecem as transmissões que nós chamamos de broadcasting, ou seja, de radiodifusão. Pode também se dedicar à escuta dos serviços de comunicação marítimos, aeronáuticos, às informações meteorológicas, à recepção de DX-TV, que nós assim chamamos, mas se refere à TV de longa distância, ao serviço das agências noticiosas e por aí a coisa não tem limites, porque o radioespectro está, digamos assim, plenamente usado dos mais variados tipos de serviços. E a cada um, o radioescuta poderá dedicar o seu esforço. E com relação às informações, publicações, etc. Barcelos, e na parte de equipamento, genericamente falando? Não? Perfeito, Pivato. Bom, os equipamentos, há quem possa pensar. Bom, o hobby tem digamos assim, a nível internacional, tem um grande desenvolvimento. Principalmente na Europa, e diríamos até mais focalizadamente nos países escandinavos, no norte europeu. Nós temos, entre nós, uma publicação chamada World Radio and TV Handbook, que é a publicação mais conhecida e que enfoca a radiodifusão. Ela traz ali listados todas as emissoras de broadcasting do mundo, inclusive com endereços e até com o nome, às vezes, da pessoa que dirige as atividades da emissora. Nós temos uma publicação americana, que é de nosso conhecimento, existem outras tantas, chamada Popular Communications, que enfoca a radioescuta com um amplo espectro, desde a escuta, digamos, das broadcasting até a escuta de serviços de interesse particular. Temos uma publicação alemã chamada DX Magazine. Temos também publicações nacionais que gostaríamos de citar, que são publicações profissionais, mas que servem também à radioescuta amadorística, como o Manual de Rotas Aéreas, que é uma publicação do Ministério da Aeronáutica e que é muito útil para esse tipo de atividades. Temos a lista de auxílios rádio da Marinha Brasileira, também bastante interessante a radioescuta. E temos uma série de publicações da UIT, a Organização Internacional de Telecomunicações, que, digamos, é o grande órgão a nível mundial regulamentador das telecomunicações e que publica também material de fundamental importância ao exercício desse hobby. Que este hobby exija equipamentos sofisticados. E
Creio que, inclusive, a nossa missão é mostrar o contrário. A radioescuta pode ser feita até com o pequeno radinho, o chamado radinho de AM, até equipamentos mais complexos. Evidentemente, nessa escala de equipamentos, corresponderá também às viabilidades técnicas para uma escuta mais aprimorada, uma escuta mais simples. Nós podemos hoje dizer que o mercado fornece uma enormidade de equipamentos, inclusive alguns com bastante adaptação ao hobby, com bastante objetividade para o exercício da radioescuta. A nível comercial, a nível, digamos assim, também do que sobra, do que é, digamos, cai em desuso pelo uso profissional, isso pode ser usado pelo radioescuta. Mas, basicamente, qualquer equipamento de rádio serve a esta função. Um aspecto importante, Barcelos, na parte de radioescuta me parece, a ética operacional. Bom, perfeito, Pivato. A radioescuta tem um ponto que nós consideramos um ponto-chave para o enfoque ético da atividade. É um conceito que ele tem de ser muito bem frisado e se resumiria na seguinte frase: informação também tem proprietário. Ou seja, informação não é uma coisa que não tenha alguém interessado em preservar e também, digamos assim, reservar um uso privado da informação. Então, o radioescuta tem sempre de enfocar que aquilo que ele ouve no rádio, aquilo que porventura ele possa se postar como testemunha, nem sempre é uma informação que ele pode fazer útil, prático, privado, digamos, usar de qualquer maneira. Ele deve ter a reserva de saber distinguir entre o que é uma informação que foi difundida e o que é uma informação de uso, digamos, de caráter privado. Desta última ele não deve fazer uso, porque estará infringindo a privacidade, antes de mais nada. As informações que são difundidas, e aí o conceito de difusão é muito importante, são aquelas transmissões que são destinadas ao uso do público em geral. Esta sim ele pode fazer o uso que o seu juízo aprouver. Seria o aspecto principal da ética em relação ao radioescuta. Com relação à radioescuta, particularmente, eu tenho uma posição bastante definida. Eu defendo a tese que o ingresso no radioamadorismo deveria ser através da condição de radioescuta, um estágio probatório, para depois, então, o companheiro ser radioamador e operar as diversas modalidades. Qual a tua opinião como uma pessoa experiente nessa área? Bom, essa informação, Pivato, esta tese é também nossa. Somos companheiros associados nisto. E diríamos até, no momento, temos o interesse de desenvolver uma luta no sentido de que isto venha a ter vigência entre nós. Porque a radioescuta aprimora, digamos, aquela pessoa que foi capturada pelo fascínio do rádio, aprimora a sua aptidão, aprimora, digamos, o seu vínculo com aquele tipo de recurso e permite, então, que o indivíduo gradualmente progrida até o momento em que ele, ao ter testemunhado toda aquela atividade durante um certo tempo, esteja apto a fazer, então, um exame de radioamador para o serviço do radioamador e possa entrar no rádio já com um conhecimento básico, fundamental de como exercer aquela atividade e já com um conhecimento profundo de todo o espectro radioelétrico, não somente da vida, eu diria até um tanto exígua, que é permitida ao serviço do radioamador, porque nós temos pequenos segmentos do espectro, onde se o indivíduo se dedicar a trabalhar tão somente ali, ele só aprenderá o radioamadorismo sob o aspecto amador. E o radioamadorismo é uma atividade que se destina, evidentemente, a aprimorar o indivíduo perante o fenômeno rádio, perante esse milagre que nós temos, evidentemente, o interesse de termos uma parcela da população adaptada, aperfeiçoada a este uso, a este recurso.
acho que nós devemos valorizar este aspecto. Países da Europa e países inclusive da cortina de ferro, da chamada cortina de ferro, têm esta metodologia, ou seja, a pessoa só pode se candidatar ao serviço do radioamadorismo após um período comprovado de exercício da radioescuta. E isto dá excelentes resultados comprovados e que valorizam, então, o nosso esforço de buscarmos que as nossas autoridades também reconheçam esse aspecto. Terias mais alguma coisa, Barcelos? Creio que sobre a radioescuta, o que nós poderíamos dizer nesta rápida visita a este assunto seria isto que já falamos. Agora, gostaria somente, para arrematar, dizer que a radioescuta, o radioamadorismo deve, de certa forma, a radioescuta, o ingresso, em anos passados, de grandes parcelas do seu contingente. O radioamadorismo, antigamente, fazia na radioescuta a sua fonte, porque o indivíduo, normalmente, nós todos temos experiência com a escuta de rádio. E a escuta, antigamente, das ondas curtas, trouxe ao radioamadorismo enorme número de pessoas que hoje estão entre nós, são colegas, e que nós queremos também que isto se renove, que isto venha a ter validade entre nós. Daí o nosso esforço, a nossa presença hoje aqui nesse sentido.